Olha só, pessoal, a gente segue falando sobre a operação contra golpe, né? Essa operação que todo mundo acompanhou nessa semana, possível golpe para matar presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin, Alexandre de Moraes, enfim, uma confusão danada. Quem se pronunciou sobre esse assunto foi o general Braga Neto. Ele negou o plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Segundo a Polícia Federal, a reunião para articular a trama golpista teria ocorrido na casa dele, né? Por isso que ele está no foco disso tudo. Segundo Braga Neto, a reunião não existiu. Hoje, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, presta novo depoimento após entrar em contradições sobre o plano que estaria em curso. Desta vez, ele será ouvido no Supremo Tribunal Federal pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Mauro Cid, por causa dessa possível omissão, pode ter que voltar para a prisão. Marcelo da Fonseca, esse assunto a gente já começou a digerir ele mais, as informações começaram a chegar. Queria te ouvir, Braga Neto negando, Mauro Cid prestando outro depoimento hoje, dessa vez o Alexandre de Moraes. Como é que você está vendo isso tudo aí? Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos do Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Esse vai ser, eu acho que o quarto ou quinto depoimento, né? O quinto depoimento do Mauro Cid à Polícia Federal e ao ministro Alexandre de Moraes. Então parece que cada depoimento dele surge alguma coisa nova, depois que saiu um áudio dele falando que ele estava sendo obrigado, né, a falar o que o Alexandre de Moraes queria ouvir. Ele teve que voltar lá e teve que desmentir o que ele gravou no áudio. Então a gente começa a ficar na dúvida, né? Até que ponto esses depoimentos trazem realmente algo de novo, algo que realmente deve ser considerado pela investigação, porque toda hora ele dá uma declaração, depois ele volta, ele tem que mostrar outra coisa, aí os policiais descobrem, né, que no computador dele tinham arquivos apagados, chama ele de volta. Isso tá me lembrando muito a Operação Lava Jato, né, quando os empreiteiros no primeiro depoimento falavam que não tinha nada, aí depois eles ficavam presos, o Moro ia lá e deixava eles presos de forma preventiva, aí quando eles voltavam, quando eles viam que eles iam ficar muito tempo presos, aí já tinha outra versão, aí já contava coisas que não tinham contado antes. Eu acho que isso tudo é muito ruim para a investigação. E o general, ele tá falando que não aconteceu a reunião, que não foi discutido essa questão do golpe na reunião. E como que você vai saber, né? Se a reunião só tinham 4, 5 pessoas, né? Entre elas o candidato a vice, né? Outros generais, fica o dito por não dito. Como que você vai comprovar o que foi falado ou não? Então é também mais um dificultador para essa investigação. Ô, Júnior, são casos gravíssimos, né? A gente sabe que tem que ser investigado de forma muito rigorosa, porque uma tentativa de golpe com esses requintes de envenenar, de assassinar um ministro, de assassinar um presidente eleito e seu vice, são muito graves. Agora, eu acho que passou da hora do ministro Alexandre de Moraes não ser mais o responsável por esse inquérito. Passou da hora do ministro Alexandre de Moraes, que é personagem, né? A Folha tem uma matéria muito interessante no jornal de hoje, a Folha de São Paulo, falando que o Moraes, na decisão que ele autoriza essa operação, ele cita lá Alexandre de Moraes, ele mesmo na decisão, 44 vezes. Então, tá muito escancarado que o Supremo tem 11 ministros. O Moraes não tem mais a imparcialidade necessária para estar nesse caso, porque ele foi o alvo, né? Ele é uma das vítimas. Será que nenhum ministro do Supremo pode assumir isso, Júnior? Será que nenhum outro ministro do Supremo, né? Algum ministro que não tem uma relação tão próxima, né, nessa briga contra o ex-presidente Bolsonaro possa assumir? Até pra gente ter uma certeza da lisura do processo, acho que passou da hora. William Travassos, bom dia pra você. Bom dia, Como é que você Júnior. tá vendo isso tudo? Agora o Braga Neto se pronunciou. Então, Júnior, bom dia ao Marcelo, aos ouvintes da Itatiaia. Nós conversávamos nos bastidores, eu e o Júnior, sobre esse comportamento da militância. Quando o Lula foi preso, as pessoas acusadas de corrupção, né? Aí você tem um grupo que falava assim, não, isso é a direita que está querendo tirar ele do pleito, porque eu não acredito em nada disso. Pois bem, e nós temos todas aquelas delações em relação à corrupção envolvendo o PT. Quando aparece alguma coisa com o Bolsonaro, é a mesma postura da esquerda. Não, a Polícia Federal está sendo manipulada, porque o ministro está contra ele, está querendo caçar, aí vem senador falando, você esquece o Bolsonaro, vocês têm um certo tesão no Bolsonaro, esquece a família do Bolsonaro. Gente, nós estamos falando de um sujeito que foi contemplado com uma delação premiada e ele tem que cumprir alguns pré-requisitos. Pois bem, ele estava cumprindo, estava em liberdade, e aí de repente a polícia vai e descobre o seguinte, olha, você apagou um arquivo aqui e você não contou tudo o que aconteceu. Chama o sujeito
ele vai conversar de novo, o senhor Mauro Cid, e cai em contradição. Aí o ministro fala assim, não, volta aqui porque você tem que dar explicações, eu te dei um benefício e você não está falando toda a verdade, porque nesse arquivo a gente está enxergando uma trama de golpe e com um planejamento de um assassinato. E ele vai voltar e ele precisa dar explicações. É claro que se você chegar hoje no sistema penitenciário e perguntar para alguém, aí, irmão, você tem algum culpado aqui? Todo mundo é inocente, amigo. E no mundo do crime é isso. Nós não podemos compactuar com nenhum tipo de desvio ou plano mirabólico para tirar a vida das pessoas achando que isso é uma coisa legal. Você pode gostar do teu candidato, acreditar nas pautas dele, mas a partir do momento que aparece uma acusação tão grave como essa, o mínimo que você tem que esperar é uma investigação. Mas aí a gente cai no problema das narrativas e nesse ponto técnico que o Marcelo apontou do Alexandre de Moraes, que ele é uma pessoa que aparece como vítima, mas ele é a mesma pessoa que está acusando, que está julgando. E aí a gente vai para o Moro, que era a mesma história de Moro, né? Com esse jeito da justiça lidar com alguns casos, principalmente os casos de grande repercussão. A gente só não pode deixar isso morrer, como morreu a Lava Jato, né? E várias decisões da Lava Jato foram anuladas pela decisão em função de um comportamento equivocado, né? Do Moro, de Delanhol, que batem até o final dizendo que o esquema de corrupção ele aconteceu e esses envolvidos fizeram uma grande sacanagem com o país, mas a gente perdeu e a gente vai perder a oportunidade de responsabilizar realmente alguém que tramou a morte de uma autoridade, seja ela de direita ou de esquerda. Nós não podemos compactuar com isso. Desculpa, aí vai ter gente, você tá muito esquerda, outro, você tá muito direita. Gente, não é questão de ser direita ou de esquerda, é questão de respeitar a lei. Existe um comportamento da criação do mito ou do herói na nossa sociedade, onde essa pessoa, você cria um apego tão grande a ela e as pautas dela que você não quer enxergar às vezes os problemas que ela está, os problemas onde ela está envolvida. Então assim, Júnior, é um caso grave. A gente precisa ouvir sim o Mauro Cid de novo. Se realmente eles planejaram esses ataques, essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Aí vão vir a turma, não, mas isso não se concretizou. Só que nós temos vários fatores envolvidos nisso. E não é um dia. A gente está falando da propagação de notícias falsas, a gente está falando de mobilização das pessoas, tudo para resultar nesse plano que seria um golpe. E não dá para compactuar com esse tipo de comportamento. William, mas você percebe que tem uma diferença que eu acho que é grave no caso, e a gente precisa reforçar, né, ressaltar isso. O Moro, né, durante todo o processo, ele foi muito criticado, ele teve decisões muito, muito polêmicas. O Moro foi um juiz que gostava de ir pro tapete vermelho, né? Ver um filme sobre ele, uma coisa completamente incabível. Só que o Moro, as decisões dele foram questionadas e passaram pelo próprio judiciário. Ele foi validado na segunda instância, sim, mas quando chegou nos tribunais superiores, as decisões do Moro começaram a enfrentar resistência. O problema que a gente está vivendo agora, e eu acho que esse é um problema grave, é que não tem ninguém acima do Moraes. Não tem ninguém para revisar as decisões do Alexandre de Moraes. Tudo que o Alexandre de Moraes faz, as turmas do Supremo validam de forma assim, quase instantânea. Então, a gente está vivendo um momento grave que um ministro consegue ele tomar as decisões, ele vai ter que ouvir o Mauro Cid, não é ele que teria que ouvir o Mauro Cid, é a Polícia Federal, são os investigadores, ele é o juiz, ele vai receber aquilo que a polícia deveria, né? Se a gente fosse seguir a Constituição, ele vai receber o que a Polícia Federal apurou, investigou, e aí ele vai tomar a decisão dele. A gente está falando de um juiz que questiona, né? Ele vai receber o depoimento, ele vai apresentar os questionamentos e ele vai julgar o caso. Isso é muito grave, eu acho isso é um problema muito sério pro Brasil, que hoje está atrapalhando o Bolsonaro, mas talvez daqui a alguns anos vai atrapalhar alguém da esquerda também. O que a gente precisa cobrar é o fim do inquérito, pra gente poder entender tudo o que aconteceu. Não dá para ficar empurrando e transformar esse inquérito no que eles chamam de fim do mundo, né?